Aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa frase soa como um exagero, não é? No entanto, foi precisamente essa ideia que mudou a vida de milhões de pessoas, incluindo a minha própria. A verdade é que o mundo exterior é meramente um espelho do mundo interior. E quando você começa a ajustar o que sente, pensa e acredita, tudo ao seu redor começa a se reorganizar de uma maneira que parece mágica, mas é simplesmente a lei natural da mente em ação. Pense bem, quantas vezes você tentou mudar coisas externas, seu emprego, seu parceiro, sua situação financeira, sem mudar o que está dentro? E o que aconteceu? Tudo voltou ao mesmo lugar, porque a causa nunca é externa. Ela reside dentro de você. É sobre como você se percebe, o que você acredita merecer e o quanto você está disposto a agir, mesmo sem garantias. A comparação é o ladrão silencioso da alegria. Ela não grita, não aparece de repente, mas drena sua energia aos poucos até que um dia você perceba que passou mais tempo olhando para a vida dos outros do que construindo a sua própria. A verdade é que o ato de se comparar é um reflexo de insegurança, uma forma disfarçada de dizer a si mesmo que você ainda não é o bastante. E o mais curioso é que isso acontece com quase todo mundo. Quantas vezes você acordou e, antes mesmo de sair da cama, pegou o celular e começou a rolar o feed? Em questão de segundos, você viu alguém viajando, outro comprando um carro novo, alguém assinando um contrato que parecia impossível e, sem perceber, um peso se instalou no seu peito. É nesse instante que a mente cria uma ilusão, a de que existe uma corrida e você está atrasado. Mas a questão é, quem disse que essa corrida sequer existe? Napoleon Hill disse que o maior veneno para o sucesso é medir seu próprio progresso pela régua de outra pessoa. Quando você faz isso, apaga o brilho único da sua própria jornada. Ele mesmo poderia ter caído nessa armadilha. Nascido em 1883, em uma cabana nas montanhas da Virgínia, Hill cresceu cercado por escassez e limitações. Seu pai era ferreiro, sua mãe, uma mulher de fé que sonhava com o impossível. E ainda assim, ele ousou acreditar que poderia se tornar um escritor, um pensador, alguém capaz de estudar as mentes dos homens mais bem-sucedidos do planeta. Imagine o contraste. Um jovem pobre, sem contatos, tentando alcançar figuras como Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford. Qualquer um se sentiria insignificante diante disso. Mas Hill fez o oposto. Ele decidiu observar sem inveja, admirar sem se comparar. E foi esse simples ajuste interno que mudou o rumo de sua história. Ele costumava dizer: cada minuto que você passa olhando a vida dos outros é um minuto roubado da construção da sua própria. E a ciência moderna confirma isso. Um estudo publicado no Journal of Social and Clinical Psychology revelou que quanto mais tempo passamos comparando nossas vidas nas redes sociais, maiores são nossos níveis de ansiedade, frustração e sentimentos de inadequação. É como se estivéssemos em uma vitrine que só mostra o melhor ângulo de todo mundo, esquecendo que por trás daquela imagem existem dúvidas, medos e fracassos como os nossos. O problema é que o cérebro não consegue diferenciar a fantasia da realidade. Quando você vê alguém vencendo, seu subconsciente interpreta que você está perdendo. E é aí que a energia cai, o foco se dispersa e a ação paralisa. Essa é a armadilha invisível da comparação. Hill aprendeu, por meio de suas interações com grandes homens, que o segredo não está em correr mais rápido, mas em correr na direção certa. Ele observou que Edison falhou milhares de vezes antes de ter sucesso, que Henry Ford foi ridicularizado quando insistiu em fabricar um carro acessível, e que Andrew Carnegie começou do nada, enfrentando uma sociedade que o via apenas como mais um operário. Nenhum deles perdeu tempo tentando provar seu valor. Eles sabiam que a verdadeira vitória era interna, conquistar seu próprio medo, sua própria dúvida, seu próprio desânimo. Por isso Hill afirmou: o maior poder do homem reside em controlar o que acontece dentro dele, não fora.
Agora pense na sua vida. Quantas oportunidades você deixou escapar porque acreditou que não estava pronto o suficiente, que algo ainda faltava? Quantas vezes você comparou seu capítulo 2 com o capítulo 20 de outra pessoa? A comparação distorce a percepção da realidade. Você vê o sucesso do outro, mas não vê o preço que pagaram, as madrugadas silenciosas, os fracassos que ninguém divulga, as lágrimas que ninguém mostra. O que parece sorte, muitas vezes, é persistência que ninguém viu. E o que parece fracasso, às vezes, é apenas o intervalo antes do salto. E aqui vai um desafio. Pelos próximos 7 dias, toda vez que sentir a vontade de se comparar, pare, respire fundo e anote uma única coisa que você fez bem naquele dia. Pode ser algo pequeno, como acordar mais cedo, estudar um pouco mais, economizar um pouco de dinheiro, ou simplesmente persistir mesmo cansado. No final da semana, leia tudo. Você vai se surpreender com o quanto já evoluiu e talvez perceba que o problema nunca foi estar atrás de alguém, mas ter esquecido de se ver como protagonista da sua própria história. Hill sabia que o verdadeiro sucesso começa quando você para de querer vencer os outros e começa a se superar. Quando você entende que o propósito da vida não é ser o primeiro a chegar, mas continuar caminhando mesmo quando ninguém está olhando. Porque é nesse silêncio, no momento em que você decide não comparar, mas construir, que sua força nasce. O mundo pode admirar o brilho dos outros, mas só você conhece o processo que o está moldando por dentro. E isso é algo que ninguém pode tirar. Clareza é o ponto onde a vida começa a mudar. É o instante em que você para de ser espectador e se torna o autor da sua própria história. A maioria das pessoas acredita que está confusa, porque o mundo é incerto. Mas a verdade é que o mundo externo apenas reflete a confusão que existe dentro delas. Napoleon Hill disse que sem um objetivo definido, todo esforço se transforma em distração. E é exatamente o que vemos hoje. Pessoas ocupadas o tempo todo, mas que não chegam a lugar nenhum. Trabalham, correm, se cansam e ainda assim sentem que não estão evoluindo. Porque sem direção, qualquer caminho parece certo, até que percebem o tempo perdido. Hill aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Quando Andrew Carnegie o desafiou a entrevistar os homens mais bem-sucedidos da América para descobrir o segredo do triunfo, ele não tinha dinheiro, estrutura nem contatos, mas tinha uma visão tão clara do que queria criar que ela se tornou sua bússola. Ele passou mais de 20 anos cumprindo essa missão, enfrentando rejeições, fome, fracassos e solidão. Mas a clareza de propósito o manteve de pé. Ele sabia o que estava fazendo e por quê. É essa certeza silenciosa que faz o impossível parecer lógico, mesmo quando tudo está desmoronando. Pense por um momento. Quantas pessoas você conhece que dizem constantemente: eu quero ser feliz, eu quero prosperar, eu quero mudar minha vida. Todo mundo quer, mas querer é apenas um desejo vago. É como um barco sem leme. Ele se move, mas não chega a lugar nenhum. O cérebro humano precisa de instruções específicas, como um GPS. Se você digitar, leve-me para um lugar bom, ele não o levará a lugar nenhum. Agora, quando você define, leve-me para a rua X, número Y, ele encontra a rota. É o mesmo com seus sonhos. Você precisa dizer à sua mente para onde quer ir, como se já estivesse lá. Porque é isso que ativa o sistema de ativação reticular do cérebro, o filtro que seleciona tudo o que é relevante para o seu foco. Hill observou que todos os homens que ele estudou tinham um objetivo claro, anotado e nutrido todos os dias por uma imagem mental vívida. Thomas Edison via a lâmpada funcionando muito antes de criá-la. Henry Ford via uma fábrica produzindo carros populares antes de ter a primeira linha de montagem. E Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, disse que via cada tijolo de suas empresas, mesmo quando elas só existiam em sua imaginação. Isso não é mágica, é neurociência aplicada. A mente precisa de uma visão tão vívida que o corpo é impelido a agir em direção a ela. Um estudo conduzido pela Dominican University of California comprovou que pessoas que anotam seus objetivos
tem 45% mais chances de alcançá-los. Porque o ato de escrever transforma o desejo em compromisso. E é aqui que muitos erram. Dizem, quero ganhar mais dinheiro, mas não sabem quanto, como ou por quê. Quero um relacionamento melhor, mas não definem o tipo de pessoa que querem ser ou o que precisam mudar em si mesmos. Quero ser livre, mas não sabem o que liberdade significa. Sem clareza, a mente se distrai com qualquer brilho temporário. Mas quando você define o que quer em detalhes, o universo inteiro parece se reorganizar para cooperar. Hill chamou isso de Definiteness of Purpose, o propósito definido, a força invisível que diferencia o sonhador do realizador. Agora imagine duas pessoas com o mesmo desejo, prosperar. A primeira apenas repete mentalmente, quero ganhar mais dinheiro. A segunda escreve, quero aumentar minha renda em 20% até dezembro, oferecendo uma nova solução aos meus clientes. Qual deles você acha que avançará mais rápido? A resposta é óbvia, porque aqueles com clareza tomam decisões melhores. Sabem o que aprender, com quem conversar, o que recusar. Clareza não é apenas saber o que fazer, é saber o que não fazer. É como uma lente que filtra o que não te faz avançar. Hill disse que quando você sabe exatamente para onde quer ir, dizer não se torna libertador. E se você ainda não sabe qual é o seu grande objetivo, tudo bem. A clareza não surge perfeitamente formada, ela é construída. Comece definindo algo pequeno, mas significativo. Quem sabe aprender uma habilidade nova, organizar suas finanças, começar um projeto pessoal. O que importa é que faça sentido para você. O resto, com o tempo, se ajeita. Até mesmo Walt Disney, antes de se tornar o homem que revolucionou o entretenimento, foi demitido por falta de criatividade. Imagine se ele tivesse acreditado nisso. Ele falhou, faliu, foi traído, mas manteve a visão viva dentro de si. A cada revés, sua clareza se fortalecia. Foi essa nitidez mental que o guiou para construir o império que o mundo conhece hoje. Quando você define um propósito, algo muda dentro de você. As distrações perdem o encanto, as opiniões perdem o peso e as dificuldades perdem o poder de te parar. Isso acontece porque você entende que tudo o que não te aproxima do seu propósito está apenas te segurando. Hill costumava dizer que a clareza transforma cada não em combustível para o próximo passo. E uma vez que você começa a agir com base nisso, não há como você permanecer o mesmo, porque a mente, uma vez expandida pela clareza, jamais volta ao seu tamanho original. A verdadeira mudança começa quando você decide parar de andar em círculos e escolhe um destino. O tamanho do seu sonho não importa. O que importa é o quão claro ele é para você. Quando a visão é clara, o caminho se ilumina. Quando o propósito é definido, o impossível se torna apenas uma questão de tempo. A persistência é a prova viva de que o destino não se rende facilmente àqueles que apenas desejam. Ele se curva diante dos que insistem. Napoleon Hill observou, após entrevistar centenas de indivíduos bem-sucedidos, que a maioria deles alcançou resultados extraordinários apenas depois de enfrentar falhas que pareciam definitivas. O que os mantinha em frente não era a ausência de medo ou dor, mas a fé inabalável de que seu esforço não seria em vão. Hill chamou isso de fé em ação, a convicção de que, mesmo sem ver, você continua a agir porque confia no processo. Ele frequentemente dizia que a persistência é a ponte entre o desejo e a conquista. A maioria das pessoas tem desejos intensos, mas poucos possuem a paciência para permanecer firmes quando nada parece mudar. E é precisamente neste intervalo entre querer e conquistar que o caráter é forjado. É neste espaço que os fracos se rendem e os determinados se transformam. Um estudo conduzido pela psicóloga Angela Duckworth, da Universidade da Pensilvânia, mostrou que a qualidade mais comum entre as pessoas que alcançam resultados excepcionais não é a inteligência nem o talento, mas sim a garra, a soma de paixão e perseverança ao longo do tempo. Esta é precisamente a filosofia que Hill defendeu décadas antes de a ciência moderna comprová-la. Mas persistência não é teimosia cega,
é visão com propósito. É saber ajustar o curso sem perder de vista o destino. Henry Ford, por exemplo, faliu 2 vezes antes de fundar a Ford Motor Company. Cada vez que sua ideia parecia morrer, ele reavaliava, aprendia e retornava mais preparado. Ele acreditava tão fortemente no que estava fazendo que chegou a dizer: "O fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo, de forma mais inteligente." Essa mentalidade é a essência da persistência. Não se trata de ignorar os erros, mas de vê-los como um degrau, não como uma parede. Hill vivenciou isso intensamente ao escrever A Lei do Sucesso. E mais tarde Pense e Enriqueça. Foram anos de dúvida, rejeição e pobreza. Muitas editoras o recusaram, dizendo que ninguém se interessaria por um livro sobre pensamento positivo em tempos de crise econômica. Ele poderia ter desistido, afinal tinha todos os motivos para isso. Mas em vez disso, usou cada não como combustível para fortalecer sua mensagem. Ele acreditava que cada obstáculo escondia uma semente equivalente de benefício. E o tempo lhe deu razão. Sua persistência criou um legado que atravessou gerações. Agora, pense em quantas vezes você desistiu de algo porque não viu resultados imediatos. Quantas dietas, cursos, negócios ou projetos foram abandonados na primeira dificuldade. O cérebro humano é programado para buscar recompensas rápidas, e é por isso que a maioria das pessoas para no meio do caminho. Mas o verdadeiro sucesso não é uma explosão, é um acúmulo. É o resultado de pequenas ações consistentes que, quando combinadas, criam um impacto gigantesco. A paciência é a ferramenta que o tempo usa para moldar a grandeza. E há algo que poucas pessoas percebem. A persistência é também uma forma de fé. Quando você persiste, mesmo sem ver, está enviando uma mensagem ao universo de que está pronto, e o universo responde. Hill disse que a fé é a única força que converte o invisível em tangível. E essa fé não é um sentimento passivo, é uma atitude ativa. É continuar trabalhando no seu projeto quando ninguém acredita. É estudar quando todos dormem. É levantar um pouco mais cedo e tentar mais uma vez, mesmo cansado. Porque a persistência transforma a dúvida em evidência. Cada tentativa é uma afirmação de quem você está se tornando. Um exemplo moderno disso é J.K. Rowling. Antes de Harry Potter se tornar um fenômeno, ela era uma mãe solteira e desempregada, escrevendo em cafés frios de Edimburgo com a filha no colo e contas atrasadas. Ela recebeu 12 rejeições de editoras, mas ela continuou, porque acreditava que sua história tinha poder. Hoje, ela é uma das autoras mais lidas do mundo. Sua persistência não foi sorte, foi propósito. Ela agiu com base no mesmo princípio que Hill pregava. Quando você se recusa a desistir, o impossível começa a ceder. E aqui fica o convite. Escolha algo que você realmente queira e se comprometa com isso pelos próximos 30 dias. Mesmo que seja algo pequeno, aprender uma habilidade, economizar dinheiro, acordar mais cedo, ler todos os dias. Faça isso sem interrupções, sem desculpas, sem esperar resultados imediatos. Apenas permaneça firme, porque a persistência não muda o mundo de fora para dentro, mas sim o seu mundo interior. E quando isso acontece, todo o resto começa a se alinhar. A verdadeira liberdade começa no momento em que você decide parar de viver para a aprovação dos outros. É o momento em que você entende que a vida não é uma competição silenciosa, mas sim uma jornada de crescimento interno. Napoleon Hill disse que o sucesso mais nobre é aquele que ninguém precisa ver, porque é aquele que acontece dentro de você. Quando a mente é libertada da necessidade de provar algo, o coração finalmente encontra a paz. E é nesse estado que o verdadeiro progresso floresce. Não o progresso medido por aplausos, seguidores ou posses materiais, mas o progresso sentido quando você olha para si mesmo e sabe que está se tornando alguém melhor, mais consciente, mais íntegro. Hill entendeu isso muito antes de a palavra autenticidade se popularizar. Ele percebeu que o erro mais comum das pessoas era tentar moldar suas vidas com base nas expectativas dos outros. Crescemos ouvindo o que deveríamos ser,
o que deveríamos fazer, o que deveríamos alcançar, e sem perceber, passamos anos buscando padrões que nem são os nossos. Mas quando você para e olha para dentro, percebe algo poderoso. A única opinião que realmente define sua vida é a sua própria, porque é você quem vai lidar com as consequências de cada escolha, e é você quem vai deitar a cabeça no travesseiro à noite e sentir orgulho ou arrependimento pelo que fez. Hill viu isso com clareza. Por anos, ele enfrentou críticas, rejeição e dúvida. Muitos o chamavam de sonhador. Outros diziam que suas ideias eram muito ingênuas para o mundo real. Mas ele não se deixou contaminar. Continuou escrevendo, ensinando e compartilhando a filosofia que acreditava poder transformar vidas. E foi precisamente essa convicção interna que o tornou imortal. A verdadeira liberdade, ele disse, é viver guiado por uma voz interna, mesmo quando o mundo inteiro tenta te convencer a se calar. Essa é a força que poucos têm. A coragem de ser fiel a si mesmo, mesmo que isso signifique decepcionar os outros. Ray Kroc, o homem que transformou o pequeno restaurante dos irmãos McDonald em um império global, vivenciou precisamente isso. Ele poderia ter seguido o caminho mais fácil, imitar o que já existia, copiar concorrentes, repetir fórmulas prontas, mas ele não o fez. Ele escolheu confiar em sua visão. Quando ele viu o potencial do simples restaurante dos irmãos McDonald, não viu apenas hambúrgueres e batatas fritas. Ele viu um modelo que poderia mudar o conceito de fast food mundialmente. E mesmo com inúmeras dificuldades, ele persistiu, guiado por uma convicção interna que ninguém mais via. A mesma convicção que Hill disse ser o combustível dos grandes visionários, a capacidade de acreditar em algo que ainda não existe, mas que já é real dentro de você. A psicologia moderna confirma isso. Estudos sobre bem-estar e propósito mostram que as pessoas mais felizes não são aquelas que possuem mais, mas sim aquelas que vivem alinhadas com seus valores. Quando você age em harmonia com o que acredita, o cérebro libera serotonina e dopamina, os neurotransmissores da satisfação e da clareza. Em outras palavras, quando você vive de acordo com sua verdade, sua mente e seu corpo encontram equilíbrio. É por isso que tantas pessoas sentem ansiedade, mesmo com uma vida aparentemente boa, porque estão vivendo fora do seu próprio eixo, tentando sustentar uma identidade que não lhes pertence. Hill acreditava que a vida recompensa aqueles que ousam ser autênticos. Ele disse que o verdadeiro sucesso é ser capaz de andar em paz com a própria consciência. E é interessante notar que todas as pessoas que ele estudou, Edison, Ford, Carnegie, possuíam essa mesma característica. Nenhuma delas buscava aprovação. Elas buscavam coerência. E é isso que dá poder às ações. A coerência cria força moral, foco e atrai as oportunidades certas, porque o universo parece se mover a favor daqueles que sabem o que querem e têm a coragem de agir em harmonia com isso. A liberdade interna também muda a forma como você lida com os erros. Quando você não precisa mais provar nada, o erro deixa de ser uma fonte de vergonha e se torna uma lição. Hill costumava dizer que o fracasso é meramente a escola onde os fortes se formam. Cada queda é uma lição sobre você mesmo, sobre seus limites, suas distrações e, o mais importante, sua fé. E essa consciência traz leveza, porque quando você não tem mais medo de errar, finalmente começa a viver. A vida deixa de ser uma corrida para impressionar e se transforma em uma jornada para evoluir. A verdadeira vitória, dizia Hill, é ir dormir sentindo que você foi fiel ao seu propósito, que você deu o seu melhor mesmo que ninguém tenha notado, que você plantou algo invisível, mas poderoso, dentro de si. E essa é uma conquista que ninguém pode tirar, porque não depende de aplausos ou reconhecimento. Depende apenas da integridade. Você se torna livre quando percebe que o valor da sua vida não está na percepção dos outros, mas no que você constrói em silêncio. E é nesse ponto que tudo começa a mudar. Quando você entende que não precisa mais se comparar, competir ou se justificar, você começa a perceber que o mundo ao seu redor também muda. Pessoas que antes te criticavam começam a te respeitar.
Oportunidades que pareciam distantes começam a surgir, porque o universo responde à coerência, não à aparência. Ele reconhece a vibração daqueles em paz com seu próprio caminho. E se existe uma comparação válida, é apenas entre quem você foi ontem e quem você está se tornando hoje. Pergunte a si mesmo todos os dias: eu estou um pouco mais consciente, mais calmo, mais corajoso do que eu estava ontem? Se a resposta for sim, então você já está ganhando. A vida não exige perfeição, exige progresso. E é nesta jornada silenciosa de crescimento interior que a verdadeira liberdade floresce. Porque a maior recompensa por ser fiel a si mesmo não é o sucesso que os outros veem, mas a paz que só você sente. Você continua olhando para fora, buscando aprovação, se comparando e duvidando de si mesmo, ou você se volta para dentro e constrói uma base sólida, um propósito que ninguém pode abalar? Napoleon Hill disse que o verdadeiro triunfo não é conquistar o mundo, mas conquistar a si mesmo. Porque quando você aprende a dominar seus pensamentos, suas emoções e suas reações, o mundo externo não tem mais poder sobre você. Este é o ponto mais importante: entender que toda mudança duradoura começa por dentro e só então se manifesta por fora. É por isso que alguns parecem sortudos. Eles simplesmente aprenderam a alinhar o que pensam, sentem e fazem com o que desejam ser. E agora que você entende isso, é hora de continuar. O próximo vídeo que aparece na sua tela é o seu próximo passo nesta jornada. Ele vai te ajudar a expandir essa sabedoria ainda mais e a se tornar 1% melhor do que você é agora. Porque o crescimento é exatamente isso, um passo de cada vez mais sempre para cima. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.